galera, se você chegou aqui é porque você quer saber as previsões de carreira de dados e cloud aí em 2021, tá? Então, antes de mais nada, eu queria pedir para vocês inscreve aqui no canal, ative as notificações para vocês receberem os áudios e dá like nesse vídeo e comentem. Podem comentar, a gente lê todos e a gente tenta fazer um canal cada vez mais inclusivo para vocês. Esse vídeo ele tem um tom mais informativo, tá? Então são observações próprias feitas por nós mesmos, não é nenhum mecanismo de mercado falando assim, olha, não, é o que a gente acompanha aí durante a jornada, tá? Então são previsões minhas e a gente tem um convidado super especial que vai falar de carreiras de cloud. Então, continuem aí vendo, tá? Então, não tem nenhuma relação, assim, a empresas, nem a empresas que a gente trabalha ou vem a trabalhar, e nenhuma relação de trabalho, são apenas observações, tá? Muitas vezes esses cargos, né, que a gente vai comentar aqui, eles são mesclados durante o meio de trabalho, né? Então, se a gente falar da essência da profissão, é basicamente nisso que a gente está pautando, né? Então vocês vão ver o nome do cargo. Às vezes tem empresa que uma pessoa faz o que três cargos distintos fazem, tá? Então é isso. A gente está falando aí numa maneira geral, tá? Então tenha isso. Se você quiser conhecer mais sobre as carreiras, comentem aqui no vídeo. Coloquem a hashtag, né? Queremos conhecer mais e Café com Cloud. Beleza? Então, alguns recadinhos básicos aí para 2021, você que chegou aí nesse ponto, né? Foquem em metas, tá? Planejem o seu 2021, não deixe a maré te levar. A gente sabe que 2020 foi bem complicado aí para todo mundo, né? E o objetivo aqui é ver prosperidade de todo mundo, né? Então, 2021, foque em meta, investigue, se prepare aí os mecanismos que você precisa para conseguir mudar a sua carreira ou conseguir um novo emprego ou até alcançar ali promoções, enfim, né? Se prepare, né? A gente tem vídeos muito legais aqui falando sobre currículo, como é que a gente prepare e como você deve começar aí a sua carreira se você ainda não veio para a TI ou até mesmo se você quer mudar a sua carreira também dentro da TI é possível, então veja esses vídeos, comentem aí também, tá? Procurem aqui na playlist aqui no canal, que é bem importante, tá? Eu vou falar de profissões de dados, tá? E para cloud a gente vai ter um convidado hiper mega especial, tá? Mas falando das profissões de dados e cloud, né? Eu vou destacar da que eu creio que tem a maior importância, né, em 2021, pessoal, não é que tem uma profissão aqui que eu não comentar, não tem importância. Todas têm, tá? Mas essas são as que eu acho que vão ter muito destaque em 2021. Tá? Então, a primeira, da maior para menor, né, é o engenheiro de dados. O que o engenheiro de dados basicamente faz para aqueles que ainda não conhecem? Engenheiro de dados, basicamente, ele é o responsável pelo pipeline. O que seria o pipeline? É construir um caminho com dados. Então, vamos supor que a gente tem um caminhãozinho ali. E esse caminhãozinho cheio de informação, cheio de dados, ele precisa ser levado para um ponto, que a gente vai chamar aqui de um ponto B. Então, para levar de um ponto A a ponto B, a gente precisa de um caminho. E quem constrói esse caminho é o engenheiro de dados. Gostou aí da minha comparação, né? Foi engraçadinha, mas é mais ou menos isso. O engenheiro de dados, ele constrói esse caminho, esse pipeline de dados. Então, muitas vezes ele tem que pegar alguns dados ali, fazer uma limpeza, uma extração, uma mineração. Então, ele faz o básico justamente para deixar pronto essa massa de dados para outras carreiras trabalharem com elas, que a gente já vai ver que também tem relevância aí para 2021. A outra carreira sim, que eu destaco, que vai ter muita relevância nesse mundo, é justamente a carreira do DBA, tá? DBA ela é uma carreira que sempre teve em alta aí, muitas vezes, e tem gente aí, eu não sou guru e não quero ser guru, tá, gente? Então, não venham com esse viés, quem crê que aqui a gente vai falar de, nossa, é o guru de... Não, aqui a gente não é guru, aqui são pessoas profissionais de mercado que estão falando com vocês, tá? Então, DBA ele sempre teve um papel bem relevante porque ele cuidava dos sistemas gerenciadores de banco de dados, que eu não vou entrar muito a fundo aqui, né?
mas é uma carreira muito importante porque ela basicamente visa a disponibilidade daquela informação, né? Então, muitas das informações estão armazenadas ali em grandes massas de dados, grandes bancos de dados, né? Sejam eles relacionais ou não, né? Mas o intuito é justamente o DBA, ele cuida dessa disponibilidade. Aí ele muitas vezes replica isso para uma outra região, enfim. Quando a gente se trata aí de cloud, a gente tem um mundo em expansão muito grande, né? Então, o DBA sempre teve essa relevância e eu destaco como uma carreira para 2021 muito bem posicionada, assim, de procura, de oferta de profissionais, né? Uma outra que vem, assim, ganhando muito, muito destaque é justamente o cientista de dados, né? Basicamente, o cientista de dados, ele cria modelos preditivos, né? Ele faz alguma predição, né? Não é mãe de Ná, não. Mas eu vou dar um exemplo. Por exemplo, suponha que eu sou um banco e você que está me vendo aí, você quer crédito, você quer ali um dinheirinho para você fazer uma aquisição, sei lá, comprar uma casa, um carro, né? Então eu sou banco, você quer crédito. Como é que eu vou saber se você é um bom pagador ou não? Através de um modelo, tá? Então, o modelo preditivo, que é esse modelo que vai indicar se é um bom pagador ou não, esse é um dos exemplos do que dá para a gente aplicar com ciência de dados, tá? Um cientista de dados, ele vai construir isso com muita programação, tem matemática, estatística envolvida, então é esse conjunto de tudo, tá? Então, o cientista de dados, ele vem ganhando relevância aí durante os anos e, assim, com certeza em 2021 é uma carreira, assim, que é muito importante, que é bem, assim, que dá para você trilhar. Tá? Uma outra carreira que eu destaco é o analista de dados, né? O analista de dados aí, ele vem ao longo dos anos se remodelando, tá? Tinha muita gente que conhecia o analista de dados como o analista de BI, né? Justamente ele fica responsável ali por construção de dashboards, de relatórios, enfim, ele cria a história com dados, né, o storytelling com dados, e isso é muito importante dentro das organizações. Muitas vezes, até para o engenheiro de dados e para o cientista de dados poder trabalhar, um analista de dados ali, ele está envolvido também nessas questões, né? Então, é uma carreira de relevância. Outra carreira assim que ganhou destaque em 2020, e eu vou citar para 2021, principalmente para dados e cloud nesse mundo que a gente vive, é o DPO, tá? O DPO, ele tem um papel muito relevante porque ele sim vai enxergar a organização como um todo, né? O que você tem de informações para ver se aquele dado, por exemplo, é sensível ou não. Então ele faz aquela classificação, ele está ali junto com as áreas de negócio, com as áreas legais das empresas. Então, a gente teve aí a implantação da LGPD em 2020, então todo mundo vai precisar de um DPO, né? Então, muito relevante essa carreira. Eu acho que é uma carreira muito importante que em 2021, com certeza, vai precisar. E para quem quiser entrar nessa área, é bem legal conhecer também leis, tá? Então é bem legal conhecer juridicamente como é estabelecida alguma legislação, tá? Mais voltada à internet, por exemplo, a gente tem o Marco Civil da Internet, Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, né, que trata dados pessoais. Então, o DPO ele tem que conhecer um pouquinho disso, tem que conhecer as organizações e os dados que são tratados, tá? E uma carreira assim que é em conjunto a todas essas que eu citei aí, eu cito como uma última que com certeza vai ter uma grande relevância aí para 2021, é a carreira do arquiteto de dados. O que o arquiteto de dados basicamente ele faz? Né? Ele enxerga também a organização como um todo, mas é para enxergar tanto a parte de infraestrutura onde aqueles dados estão, então ele enxerga assim que ferramentas que a gente vai usar na organização, ele está muito ali atrelado também com o board de diretores, enfim, para visar a solução como um todo de arquitetura de dados, né? Então, desde a ingestão, do processamento, de como um cientista de dados vai trabalhar, que ferramentas ele vai ter. Então, o arquiteto de dados ele faz todo esse planejamento. Então, é bem importante porque em cloud a gente tem um conceito bem legal que é relativo a custo. Eu acho que o arquiteto de dados ele tem que levar tudo isso em consideração. Então, vai ser uma carreira que tem grande destaque em 2021.
Legal, então agora que a Eriquinha já falou sobre as carreiras de dados, é minha vez de falar um pouquinho sobre as carreiras de cloud, que eu entendo que em 2021 vão ter um destaque muito grande. De novo, como a Eriquinha já falou, aqui basicamente a gente está falando sobre as nossas próprias experiências, sobre aquilo que a gente observa no mercado. Então, nós, nem eu nem a Eriquinha, somos mãe de Iná para ter total certeza do que vai acontecer em 2021, né? As pessoas que se achavam mãe de Iná em 2020 devem ter se surpreendido com o ano que a gente teve. Então, a ideia aqui é compartilhar aquilo que a gente observa no mercado e dar uma dica para quem está assistindo do que pode ser feito para que você direcione um pouco mais a tua carreira para essas vagas que a gente entende que vai ter um foco muito bacana. Então, a primeira vaga que eu entendo que vai ter um foco muito bom em 2021 é a carreira de Cloud Engineer. Por que a carreira de Cloud Engineer é importante? Primeiro eu vou explicar o que um Cloud Engineer faz. A função básica de um Cloud Engineer é cuidar da plataforma. Então, quando a gente fala de um cliente que tem uma arquitetura, tem aplicações rodando em cloud, quem faz o provisionamento da infraestrutura, quem faz a implementação da arquitetura e quem cuida da operação dessa arquitetura em cloud é o Cloud Engineer. Por que eu acho, dentro da minha visão, que o Cloud Engineer ele merece tanto destaque? A gente está no meio de um processo de digitalização muito forte. O que aconteceu em 2020 vai continuar acontecendo em 2021 no que concerne digitalização. Então as empresas elas vão estar cada vez mais focadas em diversificar e adotar arquiteturas de cloud. E obviamente quando uma empresa migra para cloud é necessário operacionalizar a utilização dessa plataforma. Então a pessoa é responsável por manter a plataforma funcionando adequadamente, manter os logs e monitoramento, enfim, manter as luzes acesas, garantindo que o show vai continuar, é o Cloud Engineer. Então, quanto mais empresas migrando para cloud, maior a importância desse recurso. Aí uma opinião. Qual é a certificação ou o que uma pessoa precisa fazer para se transformar num Cloud Engineer? Primeira coisa, o Cloud Engineer normalmente é a porta de entrada quando você entra no mercado de trabalho cloud. O que eu quero dizer com isso? Se você tem background de on-premises, vamos supor que você é um engenheiro de redes, ou que você cuide de infraestruturas Unix, Linux ou Windows, um administrador de sistemas, ou vamos supor que você seja um DBA, que conheça muito bem das infraestruturas de banco de dados, mas que não tenha trabalhado ainda com arquiteturas de cloud, etc. Normalmente, a porta do Cloud Engineer é a porta de entrada quando você vai entrar no mercado de trabalho de cloud. Por quê? Você pega toda a tua bagagem do ambiente on-premises e leva para cloud. No sentido de, ok, eu vou ter que aprender muitas coisas, mas aquela bagagem toda que eu vim construindo nesses últimos anos, eu vou sim reaproveitar ela na cloud. Então, o Cloud Engineer costuma ser a porta de entrada para quem entra no mercado de cloud. Qual que é a certificação possível se você que está buscando uma posição de Cloud Engineer é interessante? Falando especificamente de AWS, você tem o SysOps, que é a certificação de Systems Operations da AWS. É uma certificação bem bacana, onde você vai aprender a operacionalizar a plataforma, a cuidar de infraestrutura como código, os logs e monitoramento. Então, como que você cuida da tua plataforma, como que você garante que ela está performando, que ela está com custo adequado. Então, essa certificação é uma certificação muito interessante. Na plataforma do GCP, você tem uma certificação de Cloud Engineering. Então, é um pouco mais fácil você focar um pouquinho em termos de nome, de vaga. O Google ele tem essa certificação do Cloud Engineer. E óbvio, na Azure a gente também tem certificações similares. Então, quando você for focar para essa transição de Cloud Engineering, tirar essa certificação vai te dar um background bacana. Normalmente, qual que é o caminho escolhido? A primeira certificação, depois do Practitioner, né? Então, não sei nada de cloud. Por onde eu começo? A gente até pode gravar outro vídeo para falar disso, mas vamos aproveitar o ensejo. Não conheço nada de cloud, por onde eu começo? Falando especificamente de AWS, primeiro lugar é tirar Practitioner. Então, o estudo para Practitioner já vai rampar o seu conhecimento para um nível interessante.
Depois da Practitioner, a recomendação seria você tirar Solutions Architect Associate. A Solutions Architect Associate vai te preparar para todos os serviços que a AWS tem. Então você vai ter uma visão ali nível 100, 200 de todos os serviços que a AWS tem, de compute, de rede, de storage, de database gerenciados, enfim, você vai ter a visão inteira de todos os serviços da AWS. Depois que você tirou a Solutions Architect, aí é interessante você tirar a SysOps, porque a SysOps ela aprofunda mais em alguns temas de operação especificamente. Então, você tem uma intersecção muito grande entre o conhecimento da Solutions Architect e o conhecimento da SysOps. Legal? Então, eu te recomendo primeiro tirar a Solutions Architect para você ter essa visão geral e depois você tirar a SysOps para focar no Cloud Engineering. Legal? Manda bala, tira a certificação, depois comenta aqui embaixo quando você tirou, que a gente vai ficar bem feliz. Próxima grande área, né? Próxima grande carreira que eu entendo que em 2021 vai ter um destaque muito grande é a carreira de Cloud Architect. Por quê? Mesmo motivo pelo que eu apontei, Cloud Engineering. Cada vez mais as empresas estão migrando para Cloud e, obviamente, a pessoa que idealiza as arquiteturas, que pensa como que a gente vai conectar cada quadradinho, é o Cloud Architect. Então é muito importante ter no mercado pessoas com esse skill, pessoas que conhecem a arquitetura, que são certificadas. Então, de novo, Solutions Architect é uma certificação essencial. Então começa pelo Practitioner, vai para Solutions Architect Associate, e para ser um Cloud Architect você também pode tirar a Solutions Architect Professional. Então essa trilha de arquitetura ela está coberta por Practitioner, Associate e Professional. Na Professional você vai aprofundar muito mais os teus conhecimentos em cima de arquitetura. Então é uma certificação muito interessante para quem quer trabalhar como arquiteto de Cloud. Eu super recomendo. Então se você estiver focando os teus estudos em se transformar um arquiteto de Cloud, vá por esse caminho de Practitioner, Solutions Architect Associate, Solutions Architect Professional, que é bacana. Mesma coisa, os outros players de Cloud também tem. Google, Oracle, Azure, todos têm trilhas de arquitetura, normalmente também com nomes semelhantes, Associate, Professional. O Google Cloud tem o Google Cloud Professional Architect. A Azure também tem certificações nível Associate e Professional, né? Similares, né? Não necessariamente com o termo Associate e Professional. E o Oracle Cloud também tem níveis Associate e Professional para arquitetura. Então, a pessoa que tem esse conhecimento, já não é mais um conhecimento tão alto nível como um Solutions Architect Associate, quem fez mais profundo em arquiteturas de alta disponibilidade, em fault tolerance, em arquiteturas utilizando realmente toda a gama de serviços que você tem na cloud pública, é bacana e é uma carreira muito interessante. Também entendo que vai ter um foco bom em 2021. Próxima carreira, não menos importante, uma carreira maravilhosa, é de Cloud Security Architect. Qual que é a diferença principal? A partir do momento que você tiver uma Solutions Architect Associate, você pode, nada impede de você tirar a Professional e depois se certificar em segurança. Qual que é a importância do Cloud Security Architect? Conforme as empresas estão migrando cada vez mais para Cloud, elas precisam garantir que os ambientes que estão sendo criados em Cloud estão sendo criados com as melhores práticas de segurança, que os ambientes estão sendo provisionados de uma maneira segura e que amanhã e depois os ambientes dessas empresas não vão ser invadidos simplesmente porque houve um misconfiguration ou alguém deixou uma flag de public ativa ou alguma coisa nesse sentido. Então, a pessoa com visão de segurança, então se você já tem um background de segurança do on-premises, se você é um analista de cybersecurity, é muito interessante você começar a olhar para a cloud com um carinho maior, justamente por conta desse movimento do mercado indo para a cloud que está acontecendo. Se você hoje, que é um especialista em segurança, começar a olhar para a cloud, começar a estudar os serviços, começar a fazer o aprofundamento, primeiro em nível de arquitetura, você pode tirar Associate a Practitioner, Associate a Professional e depois tirar uma certificação especialista de segurança, que é a Security Specialty, como também você só pode tirar Associate e ir direto para Specialty, né? Não existe um pré-requisito para você sentar
para fazer o exame de Security Specialty. Você, inclusive, pode sentar para fazer o exame de Security Specialty sem ter nenhuma outra certificação. Mas é interessante você ter essa visão de arquitetura justamente porque as proposições que você vai fazer são proposições de arquitetura visando segurança. Então você vai ser o contraponto do arquiteto, você vai ser o contraponto do Cloud Engineer para garantir que a operação das empresas está segura. Então é muito importante. Também é uma carreira muito interessante para 2021, falando especificamente de segurança. Cloud Security Architect é bem bacana, uma carreira bem legal. E aí tem mais 3 carreiras. A primeira é uma carreira mais consolidada no mercado, então se você procurar no LinkedIn você vai encontrar muitas pessoas com esse job title, você vai encontrar muitas vagas buscando esse skill DevOps. Então a quarta carreira que eu entendo que vai ter um foco grande em 2021 é a carreira de DevOps. Então também mesma coisa, em todas as clouds públicas você tem uma certificação focada em DevOps. Parte importante de DevOps, se a sua empresa possui um ciclo de vida de software, então se você desenvolve software, a importância de você ter um DevOps na tua empresa é incomensurável. Você precisa ter um recurso com o skill DevOps na sua empresa, principalmente para otimizar e agilizar os pipelines, para diminuir o gap entre desenvolvimento e operações. Eu não vou aqui me aprofundar o que é DevOps, qual a função de DevOps, isso depois a gente pode fazer se vocês quiserem. Escreve aqui no comentário embaixo, olha, quero um vídeo focado em DevOps, quero que o Léo explique o que é DevOps de uma vez por todas, aí a gente pega a nossa canetinha, os nossos garranchos e faz um vídeo focado nisso, nesse ponto de DevOps, legal? Então essa carreira é uma carreira muito importante. De novo, shift grande das empresas para cloud. A gente ainda está muito no começo. Quem acha que a maioria das empresas já migrou para cloud, grande parte dos workloads, não. A gente ainda está bem no começo dessa jornada. Então, quanto mais empresas rodando em cloud pública, desenvolvendo software, mais empresas vão precisar desse skill DevOps, que basicamente é um skill bem conectado com SDLC, Software Development Lifecycle. Então, se você tem esse skill DevOps, você vai acelerar e diminuir os gaps, aumentando a agilidade das entregas contínuas que os teus commits de código vão ter. Então, do fim ao fim, né? Desde o dev commitar o código até o código ser entregue em produção, deployado em produção, desculpa pelos neologismos, né, pela utilização da língua inglesa, mas deploy é a palavra mais justa, mais honesta que eu posso usar nesse momento. Então, deployado, eu estou misturando inglês com português, mas vocês entenderam, né? Então, o skill de DevOps é um skill muito importante. Bacana? Mas também, tirando o DevOps, também tem duas carreiras que eu acho que são carreiras muito interessantes. A primeira carreira possui uma conexão grande com DevOps, mas um foco um pouquinho diferente, que é a carreira de SRE. E a última carreira que a gente vai conversar é de Chaos Engineering. Mas vamos começar sobre SRE. Muito se engana quem acha que DevOps e SRE são dois lados diferentes, né? Os dois estão em polos opostos. Não é verdade. Basicamente a gente tem uma intersecção muito grande entre as duas carreiras, mas a diferença principal, falando em termos mais simples, o DevOps ele está mais conectado com o ciclo de desenvolvimento do software. O SRE está mais conectado com o monitoramento e automação contínua do processo operacional. Então, normalmente, qual que é o paralelo que você pode fazer? Se você pegar um engenheiro de software e colocar ele para gerenciar a operação, no sentido de criar automações, entender como o ciclo de desenvolvimento acontece, entender como as aplicações se comunicam e pegar essa pessoa com esse skill e trazer para operações, basicamente isso é o SRE. Então o SRE é uma busca incansável por automatizar os processos. O sonho de SRE é ter, por exemplo, um ambiente como o ambiente da Netflix, como o ambiente do Dropbox, onde as falhas acontecem e muitas vezes um ser humano não precisa nem conectar em nenhum servidor, porque a automação é uma automação tão fina, tão bonita, que
existe um conceito de auto-healing, ou seja, a própria arquitetura, a própria aplicação identifica que existe um problema e já possui a automação necessária para conseguir chegar do outro lado e para conseguir restabelecer o teu ambiente. Então esse é o endgame, esse é o objetivo para todo mundo que busca SRE, essa automação incansável da operação, esse processo de melhoria para garantir performance, para garantir confiabilidade da tua aplicação, do teu sistema, quando a gente fala de aplicações cloud. Então o SRE tem esse foco muito grande. Então é uma vaga que aos poucos tem aparecido no Brasil. A gente, se você procurar no LinkedIn, você vai ver muitas pessoas com o título de SRE. Cada vez a gente tem uma procura maior por esse skill, porque é um skill complementar ao skill DevOps. Então você pode muito bem ter na tua empresa um time DevOps, um squad com um DevOps e um squad de time de SRE. Os dois são complementares. Um está mais conectado com o ciclo de desenvolvimento do software e o outro está mais conectado com a operação desse software. Então, se a sua empresa não desenvolve software, mesmo assim você pode ter um SRE para garantir a automação do teu ambiente, para garantir a automatização da tua operação e para evitar, por exemplo, que alguém tenha que ser acordado de madrugada porque uma instância C2 caiu. Legal? E a última carreira que eu queria trazer para vocês é a carreira de Chaos Engineer. De novo, é uma carreira conectada com o conceito de SRE. É uma carreira muito mais focada em testar de forma científica a confiabilidade da minha aplicação, do meu sistema. Então, literalmente, você quebra coisas para entender de forma científica, empírica, como que a tua aplicação vai se comportar caso você puxe o cabo. Como que a sua aplicação vai se comportar caso você desligue uma instância. Como que a sua aplicação vai se comportar caso eu corrompa um disco. Então, Chaos Engineer, quando a gente fala de aplicações que precisam ter um nível de confiabilidade muito alto, esse skill, essa carreira de Chaos Engineering, eu entendo que ela vai começar a acontecer com muita força. Já acontece com muita força lá fora, eu entendo que cada vez mais ela vai ter mais força aqui dentro do Brasil. Então, conforme as arquiteturas forem sendo mais direcionadas para uma arquitetura Cloud Native, onde a gente tenha basicamente uma composição, uma matriz de microserviços, onde a gente tenha camadas de persistência heterogêneas, quando a gente olha uma arquitetura desse tipo, o Chaos Engineering é muito importante. Então, óbvio, a gente não precisa ter uma aplicação Cloud Native para usar o Chaos Engineering, mas as coisas se conectam muito bem quando você já tem uma arquitetura Cloud Native e você coloca o Chaos Engineering para realmente validar o desacoplamento dos seus serviços, o que acontece quando o meu database cai, qual que é o comportamento esperado da aplicação, e aí eu desenvolvo formas automatizadas de ajustar a minha aplicação, conseguir ajustar a minha arquitetura, conseguir ajustar o meu sistema, porque eu já previ aquela falha. Então é muito diferente o carro quebrar quando você está dentro da concessionária. Ali é uma zona safe. Por quê? Se o carro quebrar, você desce ao mecânico, está quebrado. Agora é muito diferente quando seu carro quebra no meio da estrada. O carro quebrar no meio da estrada seria a tua aplicação estar em produção com 12 mil usuários acessando ela. O carro quebrar dentro da concessionária quando você está ali basicamente com o time inteiro de operações olhando para aquela aplicação e o time de Chaos Engineering injeta erros. É muito difícil falar de Chaos Engineering sem falar do Netflix. Então, o Netflix tinha um projeto há um tempo atrás chamava Simian Army. Basicamente, o Simian Army era um conjunto de símios, macaquinhos, com um foco específico. Então, existia um integrante do Simian Army que desligava uma instância. Existia um integrante do Simian Army que injetava jitter na conexão entre os microserviços. Então, quando o microserviço tentava acessar outro, ele inseria uma latência a mais. Um outro componente do Simian Army, ele derrubava uma availability zone. Um outro componente do Simian Army derrubava uma região inteira. Então, como que a minha aplicação ela vai se comportar quando eu perco uma região? Então, para mim, a carreira de Chaos Engineering ela vai começar a ter um foco muito maior no Brasil nos próximos anos. Eu não sei se ainda em 2021 a gente realmente vai começar a ver
esse domínio acontecendo com mais intensidade no Brasil, se não no meio, mas eu acredito que no comecinho, no finalzinho de 2021, começo de 2022, a gente vai começar a ter essa demanda por profissionais focados em Chaos Engineering aqui no Brasil. Então também, se você gosta de quebrar as coisas de propósito, você pode fazer isso sem culpa usando o Chaos Engineering. E qual que é a coisa legal? Voltando para o Netflix. O Netflix não tem um ambiente de teste onde eles rodam o Chaos Engineering. Não, eles rodam o Chaos Engineering em produção o tempo todo. Então, basicamente, eles injetam falhas para garantir que o sistema deles é o mais confiável possível. Isso é muito legal. Então, se você gosta de já ter um conhecimento grande em cloud, se você tem esse pensamento empírico científico, dá uma olhada em Chaos Engineering. Existem N aplicações que conseguem replicar ali alguns conceitos bem lá de trás do CMARM, mas óbvio, desenvolvidas com o passar do tempo. Isso não é algo recente. Esse talk do Netflix, se você quiser procurar no YouTube, a gente vai deixar aqui no link desse vídeo, esses dois, uma série com 3 vídeos, onde um engenheiro do Netflix apresentou como que eles lidam com Chaos Engineering, Site Reliability Engineering, que é o SRE, como que eles lidam com isso no dia a dia dentro do LinkedIn. Então é muito legal. Então eu vou colocar os links aqui na descrição desse vídeo. Então, gente, era isso que eu queria trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham um 2021 maravilhoso. Se esse vídeo ajudar algum de vocês, poxa, Léo, eu vi o seu vídeo falando de cloud, eu vi o vídeo da Eriquinha falando de dados, e realmente para mim fez sentido, eu quero começar a trabalhar com a carreira de Cloud Engineering, ou quero virar um Cloud Architect, comenta aqui embaixo, conta com a gente. A gente não está aqui só para fazer vídeo, a gente está aqui realmente para conversar, para se ajudar. A ideia é criar uma comunidade de cloud, para que a gente fale de cloud, dados e carreira. Então, sempre que você quiser tirar alguma dúvida, pode comentar aqui nos comentários, a gente pode trazer algum tema específico que você queira. Então fique à vontade para fazer os seus comentários aqui embaixo, dá like e se inscreva no canal. Então é isso, eu vou voltar para você, Eriquinha. Valeu, obrigado. É isso, galera. Queria agradecer aí o Leonardo por estar participando com a gente aqui nesse vídeo super especial, que a gente teve esse insight assim de trazer isso para vocês, né? Então, mais uma vez reforçando, a gente não tem esse viés aqui de ser o guru, né? De, ai, olha, eu tô previsando a mandinar, vou prever aqui que vai acontecer isso. Não, na verdade é de acordo com a nossa experiência, o que a gente acredita que vai acontecer dentro do mercado com as profissões e quais terão um destaque muito grande em 2021. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de dar o like, de ativar as notificações e se inscrever aqui no canal, tá? No Café com Dados. E é isso, até a próxima. Beijo!